Olá, sou Cláudia e você está no canal Oni Vida. E hoje, dando continuidade ao nosso mini curso sobre manifestação, vamos falar sobre sombra psicológica. E o que seria isso? A sombra psicológica é o efeito daquilo que você sente que está escondido no teu subconsciente. Entendeu? Não? Vamos explicar. Tudo, mas tudo mesmo que a gente passa nessa vida, que a gente vê, todas as nossas experiências, até quando estamos dormindo, tudo está sendo gravado pelo nosso subconsciente. Fica tudo gravado lá. Só que está gravado, mas está oculto para nós. Quando as experiências boas e ruins, né? Mas no que diz respeito às experiências ruins, o que está gravado lá é energia, e a natureza da energia é a vibração. Então está vibrando. Porém nós não temos conhecimento disso. Então, por exemplo, eu tive um trauma quando eu era criança. Eu posso ter esquecido esse episódio ao longo da minha vida, mas ele está lá, a memória está lá no subconsciente. E aquilo está vivo, está vibrando, está pulsando. Então, aquilo manda uma mensagem, aquela informação gravada ali, ela meio que se comunica com o meu consciente. O meu consciente não sabe o que é, mas ele tem a sensação daquele trauma, de algo ruim. Sabe, aquele medo que você tem, por exemplo, de água, o medo de ser assaltado, o medo de ser estuprado, o medo de, por exemplo, de altura, aquela sensação que você tem e que é desconfortável, que às vezes tem certas pessoas que entram em pânico, mas elas não sabem o porquê. Quando vai enfrentar algum problema na vida e a pessoa tem muita dificuldade, às vezes uma simples compra de um imóvel. Eu já vi pessoa que quando ela tinha que comprar um imóvel ou vender, ela entrava em pânico, mas ela não sabia o porquê. Problema de vida passada. A pessoa depois descobriu que em vida passada fizeram uma tramóia com documentos e roubaram o imóvel dela. Então, na outra vida, quando ela tinha que lidar com a mesma situação, ela entrava em pânico, mas ela não sabia o que é. O que é isso? É a sombra que ficou no subconsciente, que manda uma mensagem: cuidado com o perigo. Isso já te deu problemas no passado. A gente chama de sombra, por quê? Porque nós não temos consciência. Aquilo está escondido no subconsciente. E como nós não temos acesso ao nosso subconsciente, então a gente só sente os efeitos. A gente não tem consciência do problema real. Mas como é que a gente pode resolver um problema desse? Saber o que está gravado lá. Uma vez eu tive uma experiência que eu vou contar aqui, pode servir para alguém. Eu tinha um medo, de vez em quando vinha um medo do nada. Pode vir tristeza também. Então, você não tem explicação para aquilo. O que a gente faz naquele momento? A primeira reação é a fuga. A gente inventa qualquer coisa para fazer, para fugir daquilo, para poder distrair a mente com outra coisa. E o problema continua lá. Então, quando vier uma sensação ruim, uma tristeza, um medo, um pânico, seja o que for, você enfrente o problema. Tenha fé em Deus, faça uma oração no momento e fala: Deus, me mostra o que é isso. E você fala para o seu medo, ou para o seu pânico, ou para a sua tristeza, por que você está aí, o que você quer.
me transmitir? Qual a razão de tudo isso? Pergunte e peça a Deus para te iluminar e te mostrar. Eu uma vez enfrentei um medo que eu tinha muito grande. Aquele medo foi aumentando, aumentando, eu quase entrei em pânico, mas eu estava pedindo a Deus no mesmo tempo. Passou uns 5 minutos, olha, o batimento cardíaco acelera, a pressão sobe, é terrível. Mas, às vezes não acontece isso, mas aquele incômodo te persegue ao longo da vida, né? Mas, quando ele estiver mais forte, você pode enfrentá-lo para resolvê-lo. E eu orando a Deus e pedindo para Deus me mostrar, enfrentando o meu medo, de repente veio a minha consciência. Foi vindo aos poucos o que realmente tinha acontecido. E eu cheguei à conclusão daquilo que estava guardado e que fazia com que eu tivesse aquele medo. Então, não tem outro jeito. Ou você pode fugir da sombra, dos efeitos dela que te incomodam, ou você pode enfrentar. Você não precisa de ninguém para te ajudar, você só precisa de Deus. Mas você também pode fazer alguma terapia que você queira. Eu gosto de resolver as minhas paradas sozinha. Eu sou muito autodidata, sempre fui. Então, quando eu tenho uma grande confiança em Deus e eu sei que a oração é uma ponte que nos liga a Ele. E quanto mais oração você faz, quanto você se comunica com Ele diariamente, mais íntimo dele você vai ficando. Então você pode levar tudo a Ele e Ele fala com você, Ele te responde. Então, quando você sentir que algo é uma sombra na tua vida, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa sombra, ela pode influenciar negativamente toda a tua vida, as tuas escolhas, as tuas decisões. Por quê? Porque a nossa vida é assim, o nosso cérebro, o nosso consciente, ele influencia nas nossas decisões. E naquilo que a gente acredita, 5% só a gente. 95% do que acontece na nossa vida, das nossas decisões, das nossas crenças, e aqui 95% é o subconsciente que está ali agindo. Então o que acontece? São muitas sombras que tem ali. Por isso é necessário resolver, iluminar, jogar luz nisso daí. Porque senão você vai ser guiado pelo teu subconsciente e aquilo que é bom para você, que você acredita, que você quer realizar. Então, muitas vezes isso trava a nossa prosperidade, a nossa saúde. A sombra é uma coisa que ela realmente trava a vida da pessoa. Por quê? Porque 95% das tuas crenças e de toda essa energia que está pulsando vem do subconsciente. Isso, mesmo que você queira prosperar, mesmo que você queira ter saúde, por exemplo, uma compulsão por comer, isso tem uma razão, sabe? Pessoas que têm, por exemplo, enxaqueca, pessoas que têm algum problema que as acompanham ao longo da vida e que elas não sabem resolver, médicos não conseguem resolver, é uma sombra escondida. Então a sombra, ela afeta a nossa vida. Ela muda. A gente poderia ter um destino bom, criar a vida dos nossos sonhos que a gente quer e até que Deus quer pra gente. Mas a sombra, ela desvia esse caminho, ela nos leva por um caminho tortuoso de muitas dores. Então, enfrente os seus medos, enfrente, confie em Deus, ore todos os dias e peça a Deus para te ajudar a limpar as suas sombras. Essa confiança nele, ela é fortalecida à medida que você acredita que é possível, que Deus está te ouvindo e que você pode falar com ele e ele fala com você. Ele te abre caminhos, ele muda tudo. Quando você realmente tem um relacionamento com Deus, aquela ansiedade
de tudo que vai acontecer, de como será o amanhã, ela vai sendo amenizada e você vive no aqui e agora. E você pode ir limpando as suas sombras, porque ele está dentro de você. E ele está fora, ele está em tudo, ele é o todo de tudo que há. Então você pode, através do relacionamento com ele, ir limpando as suas sombras e abrindo os seus caminhos, tá? Essa é a mensagem de hoje. Espero, qualquer dúvida, escreva nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo.